Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar que o dinheiro que circula nas veias do sistema financeiro tem uma cor muito específica? E não é o verde das notas do dólar, nem o azul das notas de R$ 100. A cor do dinheiro no teatro do poder é a cor da conveniência. Mas se eu te dissesse que enquanto você se preocupa com o preço do tomate ou com a última dancinha do TikTok, uma criatura mitológica está sendo chocada nos nichos de vidro e aço da Faria Lima e nos corredores acarpetados de Brasília. O presidente Lula decidiu usar uma metáfora sombria para descrever o que está acontecendo com o Banco Master. Ele chamou o caso de ovo da serpente. Mas o que acontece quando a casca rompe? O que emerge dali é uma falha técnica, um erro de mercado ou puro suco do que há de mais arcaico, mais sujo na nossa política sob uma roupagem de modernidade algorítmica? Pensa nisso. Prepare seu café, ou talvez algo mais forte, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas de um escândalo que não é apenas sobre cifras bilionárias, mas sobre como a estrutura da nossa política pode estar sendo corroída por dentro, num jogo onde o tabuleiro é o Banco Central e as peças são o seu futuro e o meu. Para entendermos como chegamos ao Banco Master, precisamos primeiro decifrar a mecânica invisível da economia da atenção, misturada, obviamente, à opacidade financeira. Vivemos em uma era onde o algoritmo das redes sociais ele prioriza o conflito e o mercado financeiro adora o silêncio. Quando esses dois mundos colidem, o resultado é uma explosão de desinformação e pânico moral. O Banco Master, que até pouco tempo era um coadjuvante no cenário nacional, subitamente se tornou o centro de uma força gravitacional que atrai nomes de peso do judiciário, do legislativo e da alta cúpula financeira. A mecânica aqui é o que chamamos de captura regulatória, turbinada por bolhas de filtro. De um lado, a esquerda enxerga um duto financeiro alimentando a extrema-direita, e, logicamente, o governo anterior de JB. E de outro, a direita aponta para uma perseguição política orquestrada para asfixiar opositores. Mas o mecanismo técnico real, aquele que os matemáticos e analistas de risco observam, é a suspeita de um crescimento astronômico e inexplicável sobre as barbas de um banco central que, teoricamente, deveria ser o vigilante independente da nossa moeda. O algoritmo do poder funciona assim. Ele cria uma névoa de complexidade técnica, no caso, swaps, debentures, alavancagem, tudo isso para que o cidadão comum desista de entender, deixando o campo livre para que os donos do jogo operem nas sombras. Tem até um vídeo sobre isso aqui no canal. É a economia da atenção sendo usada para que você olhe para o palhaço, enquanto que o batedor de carteiras leva o seu jantar. Olha que legal, não é? Se pudéssemos trazer Nicolau Maquiavel para os dias de hoje e o sentássemos em uma cadeira de couro em um escritório da Avenida Faria Lima, ele daria um sorriso cínico. Para o mestre florentino, a razão de Estado justifica quase tudo para a manutenção do poder. O problema é que, no Brasil, a razão de Estado parece ter sido substituída pela razão de bolso ou pela razão de grupo. Maquiavel nos ensinou que o governante deve ser um misto de leão e raposa. Mas o que vemos no escândalo do Master é uma alcateia inteira tentando decidir quem será sacrificado primeiro. Quando Lula fala no ovo da serpente, ele ecoa a peça de Shakespeare ou o filme de Ingmar Bergman, onde o mal é gestado sob a luz do dia, em plena normalidade democrática. A tensão aqui é entre a moral privada dos agentes, que seriam, por exemplo, esses agentes que aqueles que buscam o lucro máximo e a proteção dos seus pares, né? Então, a moral privada versus a ética pública, que exige transparência e impessoalidade. É o dilema do Leviatã de Thomas Hobbes. No caso, nós abrimos mão de parte da nossa liberdade para que o Estado nos proteja da guerra de todos contra todos. Mas o que fazemos quando o próprio Estado ou as instituições financeiras que ele deveria vigiar se torna o próprio lobo do homem? Se a confiança no sistema bancário e na justiça é o que mantém a sociedade coesa, o caso Master é um ácido jogado sobre as correntes que nos unem. É a vitória da vontade de poder sobre o dever ser. Ou seja, deveria ser dessa forma.
mas foi de outra. E foi de outra por quê? Porque com certeza aí há um viés político e econômico. Mas vamos tentar olhar esses fatos com uma frieza de um legista. O caso envolve Daniel Vorcaro, o homem por trás do banco, e uma série de movimentações que fariam qualquer auditor do Tesouro perder o sono. Imagina que você tem um banco que cresce de forma exponencial, enquanto o país patina. Esse banco, de repente, se vê envolto em investigações sobre favorecimentos e uso de informações privilegiadas. Dilema ético número 1 passa a ser, veja bem, pode um magistrado de uma corte superior anular quebras de sigilo que são fundamentais para provar um esquema de corrupção sistêmica? Gilmar Mendes, ao suspender investigações, ele joga lenha na fogueira de percepções que existe um sistema de proteção para os amigos do rei, independente de quem seja o rei do momento. Mas aí vale uma ressalva. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos uma cortina de fumaça, onde que a atenção ela é desviada completamente para os membros do STF. O foco hoje é o Alexandre de Moraes e sua esposa com seu contrato e o Toffoli com o tal do hotel. Né? Foca neles. Por que esse foco ele é tão forte neles? Para que você desvie a atenção das pessoas que realmente usurparam do seu poder para desviar a verba, utilizar dinheiro dos aposentados do INSS e assim por diante. Então presta atenção. Sim, os membros do STF devem ser investigados, mas, por favor, prestem atenção. O que a extrema-direita está fazendo com muita capacidade é desviar a atenção para os membros do STF. Vamos investigar os membros do STF? Vamos. Mas também vamos investigar os que realmente usaram o sistema para se beneficiar. E aqui eu venho com o segundo dilema, que parece ainda ser mais perverso. Ora, se o Banco Central ele é independente, por que ele não detectou as anomalias que o governo agora aponta com tanta veemência? Estamos diante de uma falha técnica de fiscalização ou de uma omissão política estratégica por parte do Banco Central. É como se estivéssemos em um avião onde os instrumentos de navegação dizem que está tudo bem, mas o piloto, no caso, políticos, em todas as esferas de poder, estão gritando que o motor está pegando fogo. Para o investidor estrangeiro e para o brasileiro que guarda a sua poupança, o dilema é claro. Afinal de contas, em quem podemos confiar quando os vigilantes e os vigiados parecem estar jantando no mesmo restaurante caro? O impacto social disso é devastador porque alimenta o niilismo político, é não acreditar em nada. Quando o cidadão percebe que as instituições financeiras podem ser usadas como braços armados de grupos políticos, democracia deixa de ser um projeto de convivência e passa a ser um mercado de compra e venda de influências. Sociologicamente, isso gera o que chamamos de erosão do capital social. Se você acredita que o jogo está viciado, você para de jogar pelas regras. E é aqui que o perigo mora, pois o vácuo de confiança ele é preenchido pelo autoritarismo e por soluções mágicas. O escândalo do Banco Master não é apenas sobre dinheiro, gente. Está longe disso. É também sobre e muito mais sobre a percepção de que a justiça no Brasil tem CEP e conta bancária. Esse cenário é o terreno fértil para a misoginia e o racismo estrutural se perpetuarem, pois enquanto o debate público se esgota em defender ou atacar banqueiros e políticos, as políticas públicas de inclusão são deixadas de lado como distrações. Os princípios republicanos de igualdade perante a lei e publicidade dos atos administrativos são tratados como meras sugestões poéticas e não como mandamentos constitucionais. Estamos vendo a transformação do espaço público em um balcão de negócios, onde a moeda de troca é a impunidade futura em troca de apoio presente. As consequências para 2026 são sísmicas. Um escândalo financeiro dessa magnitude tem o poder de implodir alianças e criar novos vilões do dia para a noite. Se as delações de Vorcaro e outros envolvidos avançarem, poderemos ver uma lava-jato do 2.0. Tomara só que o juiz não seja o mesmo, né? Mas com uma diferença fundamental. Desta vez, o sistema parece estar mais vacinado e pronto para reagir, talvez até de forma muito mais virulenta. O ovo da serpente ele já rachou. O que está saindo de lá não é algo que possamos ignorar como um simples post de indignação no X ou no Instagram. É necessário um retorno urgente ao pensamento crítico. Precisamos parar de tratar a economia como uma ciência oculta acessível,
apenas a iniciados, gente. Então é acessível só para os iniciados. E começar a tratá-la como ela realmente é, ou seja, uma política aplicada. O caminho para a sanidade passa por exigir que a independência do Banco Central não seja um escudo para a irresponsabilidade e que a proteção constitucional do STF não se torne também, obviamente, um salvo-conduto para a opacidade financeira, como eu já comentei. Pergunta que fica e que eu adoraria ver vocês responderem aqui nos comentários é a seguinte: um país onde o sistema financeiro e o sistema político parecem ser as duas faces da mesma moeda, ainda é possível acreditar em uma justiça que seja verdadeiramente cega? Ou o ovo da serpente já se tornou o dono do galinheiro? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like para que eu possa, compartilhar com mais pessoas. E, se achar adequado, por favor, inscreva-se no canal. Muito obrigado e vejo-os brevemente.